A gente está entrando agora no assunto de engrenagens. E dentro de engrenagens, infelizmente, não vai dar tempo da gente ver o projeto delas. Mas aí a gente vai conseguir tratar um pouco da geometria, da cinemática e, mais importante, das forças que atuam no contato das engrenagens. E como essas forças, é claro, são passadas para os outros elementos. Então, a gente vai focar principalmente em 4 tipos de engrenagem, que são os principais, né? São as engrenagens de dentes retos, a cilíndrica de dentes retos, a cilíndrica de dentes helicoidais, as cônicas, das quais a gente vai tratar só as de dentes retos, e as engrenagens sem fim, né? O par, sem fim, coroa. Então, pessoal, deixa eu escrever um pouquinho. Então, nesse caso, trataremos da geometria, da cinemática, vou tirar o da aqui, cinemática, e forças atuantes nos 4 principais tipos de engrenagem. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, nos tipos de engrenagem, né? A gente vai falar brevemente sobre a função das engrenagens. Então, tem aqui função. E qual é essa função, né? Bom, as engrenagens ela tem a função de transmitir potência e movimento. Potência e movimento. Isso se faz entre eixos, né? Já que as engrenagens estão acopladas em eixos. E aí, qual é a consequência disso? Então, vou aproveitar essa seta aqui. Bem, a consequência disso é que elas criam forças e momentos
que afetam os eixos e seus mancais. Beleza? Então, as engrenagens transmitem potência e movimento. Para fazer isso, elas terminam criando forças e momentos que vão afetar os eixos e o suporte dos eixos, que são os mancais. E aí vamos falar um pouco dos tipos de engrenagem. E para falar dos tipos de engrenagem, eu vou colocar aqui uns slides. Então vamos lá. Eu tenho a primeira e até a mais importante, né, das engrenagens, são as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Acho que todo mundo aqui já viu uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. E a função delas é transmitir potência entre eixos que são paralelos, né? Esses eixos vão ser paralelos, como a gente pode ver por aqui, ó. E aí é o tipo mais simples de engrenagem também. A próxima engrenagem que a gente vai ver são as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. E aí essas conseguem transmitir potência entre eixos paralelos ou inclinados. Então, além de transmitir potência entre eixos paralelos, como a gente está vendo aqui, por exemplo, se eu fosse analisar essa engrenagem, pode ser que eu tenha, vendo de cima, um eixo que está reto e outro que está inclinado. Apesar de que essas retas não se encontram, né? Porque cada uma está num plano. Essa está no plano acima e essa está no plano abaixo, né? As retas dos eixos. Então, qual é a vantagem aí de usar as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais? Que tem esse nome, dentes helicoidais, porque tem um ângulo aqui que esses dentes fazem, diferente das de dentes retos, que os dentes são aqui retos, né? Então, essas engrenagens, quando eu comparo ela com as de dentes retos, as de dentes retos têm um engrenamento que se dá ao longo de uma reta e se dá todo de uma vez. Então, à medida que os dentes se tocam, o engrenamento se dá e assim segue até o próximo par de dentes engrenar. Já nesse caso aqui, e eu vou mostrar em seguida, das engrenagens de dentes helicoidais, esse engrenamento entre os dentes é mais suave. Se dá num ponto primeiro e depois vai se expandindo para uma área que termina tomando toda a superfície do dente. E aí isso faz com que essas engrenagens elas possuam menos vibração e ruído, elas consigam trabalhar em maiores velocidades e transmitir maior potência. Porém, a desvantagem delas é que elas terminam gerando cargas axiais. Então, se eu pegar aqui engrenagens de dentes retos, eu vou ver que a força desse engrenamento ela vai se dar somente nesse plano aqui. Vendo de cima, nesse plano aqui, onde os dentes se tocam, né? Já engrenagens de dentes helicoidais, devido a essa característica dos dentes, elas vão gerar forças nesse sentido aqui, que é o sentido axial, que é o sentido da direção do eixo. Beleza? Isso é uma desvantagem por quê? Porque em termos de mancal, meu mancal vai ter que resistir não só
a cargas radiais, mas também a cargas axiais. E aí isso termina influenciando no custo do meu projeto. Interessante aqui esse tipo de engrenagem, que é uma engrenagem helicoidal, mas é uma engrenagem bi-helicoidal, também conhecida como espinha de peixe. Essa engrenagem ela consegue ter todas as vantagens citadas anteriormente, sem a desvantagem da carga axial, porque se eu analisasse ela é como se eu tivesse duas engrenagens helicoidais. Aí uma estaria fazendo força num sentido e outra força em outro sentido axial. E aí essas duas forças terminariam se cancelando. Só que essa engrenagem é uma engrenagem de difícil fabricação, né? E que envolve um custo mais elevado. Mas também é uma alternativa interessante. Deixa eu mostrar um vídeo agora com as engrenagens, a diferença entre o contato das engrenagens cilíndricas de dentes retos e de dentes helicoidais. Então, pessoal, reparem aí no contato de duas engrenagens de dentes retos. À medida que os dois dentes que vão engrenar se tocam, esse toque, esse contato, se dá ao longo de uma reta que passa pela face dos dentes, né? Pela face do dente de uma engrenagem, pela face do dente da outra engrenagem. E aí a gente vai ver agora como é que se dá esse contato numa engrenagem de dentes, num par de engrenagens de dentes cilíndricos helicoidais. Olha agora, o contato se dá num ponto, digamos, bem lá dentro da tela, né? E esse contato vem se expandindo junto à superfície dos dentes até culminar com quase toda a superfície dos dentes em contato. Então, esse tipo de contato de forma gradual, né, e uma região de contato maior permite que as engrenagens de dentes helicoidais trabalhem gerando menos barulho, menos ruído e podendo ir a velocidades maiores e transmitir cargas maiores. Então, além das cilíndricas de dentes helicoidais, a gente tem as engrenagens cônicas, que aí nas engrenagens cônicas o que vai acontecer é que os eixos das engrenagens eles se interceptam. Ó, se eu puder mostrar aqui essa engrenagem, esse par, a gente vai ver que o eixo dessa primeira engrenagem se intercepta com o eixo da segunda. Né? Aqui tem outra vista para esse mesmo par. E é o que a gente pode ver por aqui também. A única condição das engrenagens cônicas é que os eixos têm que se interceptar. Com isso, ela consegue transmitir potência, digamos, a eixos inclinados, por exemplo, eixos a 90 graus. Esse aqui eu botei um exemplo que já é outro tipo de engrenagem, mas que permite um acoplamento aqui, uma transmissão de potência entre eixos que não se interceptam, para a gente perceber que as engrenagens em geral não têm essa restrição dos eixos terem que interceptar, né? Somente as engrenagens cônicas. Isso eu digo engrenagens em geral porque quando a gente vai transmitir potência para eixos com certas características, a primeira coisa que vem à cabeça são engrenagens cônicas, né? Por exemplo, um eixo a 90 graus. Dá para fazer por engrenagens helicoidais, mas muitas vezes é melhor feito por engrenagens cônicas. O último tipo de engrenagem principal que eu queria falar são as engrenagens sem fim, o par sem fim coroa. E aí eu tenho uma engrenagem, na verdade, o sem fim, que é esse pedaço aqui, né? Essa engrenagem aqui,
que é muitas vezes ela fica meio entre uma engrenagem e um parafuso, às vezes chamado parafuso sem fim também. Mas o que acontece é que ela é uma engrenagem helicoidal em que eu vario tanto esse meu ângulo da hélice, o ângulo que dá essa angulação na cabeça do dente, né, olhando de cima, que termina que o mesmo dente ele dá várias voltas na engrenagem. E aí eu tenho uma engrenagem sem fim. Pessoal, reparem aí na construção teórica de uma engrenagem sem fim. É como se eu tivesse um dente que eu fosse aumentando o ângulo desse dente até que o mesmo dente passa a dar voltas no eixo. Olha aí. E aí eu tenho uma engrenagem, que nesse caso aí seria uma engrenagem helicoidal de um dente só. Bem interessante, né? O sem fim tem essa característica especial, mas aqui a coroa já parece muito mais com a engrenagem comum, né? Existe ele de dentes retos e também de dentes helicoidais. E como características, o sem fim ele transmite potência para eixos que não são paralelos e também não se intersectam. Então, ele tem essas duas condições para se trabalhar. E o eixo sem fim envolve a alta relação de transmissão. Então vou entrar com a velocidade alta e sair com a velocidade bem baixa. Também envolve altas perdas por atrito e tem uma característica que eu não posso inverter a relação aí de quem é o motor e quem é o movido, né? Sempre essa engrenagem aqui vai ser a motora, porque perceba que quando ela gira eu consigo girar essa, mas quando essa daqui gira, eu vou estar empurrando essa para um lado ou para o outro, então não vou estar causando um giro, de forma que eu vou ter como engrenagem motora sempre essa aqui, beleza? Outros tipos de engrenagem existem, né? Então, como tipos principais não, né? Como outros tipos importantes, eu tenho a cremalheira, que é essa engrenagem que o diâmetro dela é infinito, né? Então ficam como se fossem dentes numa reta. E aí ela vai ter a função de transformar uma rotação num movimento de translação. Aqui eu tenho uma foto dela, só que usando dentes helicoidais. Eu tenho também essa outra engrenagem que é bem interessante, que chama sistema planetário, engrenagem planetária. E aí ela trabalha, é a única engrenagem, pelo menos que eu conheço, que trabalha com eixos colineares. Então, o eixo que entra, ele está na mesma linha do eixo que sai. Essas engrenagens conseguem também alta densidade de torque. Então, para transmitir um torque alto, eu não preciso de uma engrenagem tão parruda. Por quê? Porque eu consigo dividir o torque entre essas três engrenagens aqui, que são chamadas de planetas. E ela tem uma relação de velocidades que vai estar operando na casa de 3:1 ou 10:1. Percebam também interessante é que essa engrenagem de fora aqui é uma engrenagem interna. Os dentes eles são da retirada do material, né? E não da, digamos, olhando assim, aparenta que eu estou injetando material, adicionando material, né? Só que não, na verdade, o processo de usinagem é feito retirando material. Mas se eu analisar essa engrenagem interna aqui, eu vejo que é como se os dentes fossem carvados aqui, né? De outra forma. Então, bem interessante essa engrenagem.